me lembro bem do meu pai. Sim. Meu pai é que ficou com essa atividade. Era a Casa Foster, A fornecedora a dos equipamentos. fornecedora americana dos engenhos. Tinha engenho de todo tamanho, engenho pequeno e engenho grande. Engenho próprio para moer cana, para fazer cachaça. A cachaça da Serra Grande tem muitas histórias, mas tem um lugar lá chamado Lambedouro. Lambedouro, onde tem grandes canaviais. E os canaviais do Lambedouro são imprestáveis para rapadura, porque a água é salobra. Sim. A água é salobra, aí não presta, a rapadura não presta. A rapadura boa de lá é do lugar chamado Ingá. Aí essa água salobra, fazer essa cachaça, acontece que dá a melhor cachaça da serra. É a que vem do Lambedouro. Uhum. Então todo mundo que tem seus canaviais, ele se dedica à cachaça. O seu Chico Caldas, ele tinha a fábrica de aguardente dele, ele punha em tonéis altos, grandes, feito de umburana. Ele enchia o tonel grande, em cima de um estrado, de cachaça. E botava o ano que ele encheu. Só dali a 10 anos ou 20 anos ele ia começar a beber. Aí a cachaça estava lá embaixo. Ia diminuindo e absorvendo, inclusive o cheiro e o gosto da E madeira. a cor, né? E a cor. E ele tinha uma mesa enorme, bem uns 400 copos virados. E ele ficava esperando os bilheteiros para ele ir lá beber a cachaça antes do almoço. Ele ficava esperando o velho. Era? Ele arranjou uma garrafa grande de nato nobres, bem grande, com um sifão. Ele enchia a garrafa, aí você era convidado para ir lá. Ele ficava de longe prestando atenção se você bebia. Depois ele perguntava se você gostou. A cachaça era como se fosse assim, um condimento dos deuses. É como se você tivesse que beber quase de joelho. E ele parece que também tinha um ritual de chegada, né? Ele era assim, um grande anfitrião da Viçosa. Era. Ele era um sujeito extraordinário. Extraordinário mesmo. Eu era muito amigo de um filho dele, que fez até exame comigo para a gente entrar em Sobral. Ele não foi, ele foi para a escola de cadete, mas eu fui, Humberto Caldas. Quer dizer que para o senhor chegar no seminário fez um exame? Tive que fazer uma espécie de vestibular em Sobral. Aí foi. Foi porque foi o seguinte, eu tinha terminado em 49, eu estava com o meu primário todo pronto, precisando de fazer o ginásio, mas não tinha na Viçosa e meu pai não estava mais em condições de pagar um colégio particular. Era o antigo exame de admissão, era? Era. Aí eu teria que fazer em Sobral. E em Sobral meu pai não tinha dinheiro para pagar. Uhum. Então apareceu lá em casa, um dia assim, já escurecendo, um monsenhor da diocese, perguntando se não tinha a obra das vocações, estava dando... Se não tinha menino candidato a padre, era isso? Era, mas estava dando uma bolsa de estudo de 50%. Uhum. Era 3 contos anuidade. 50% caía 1.500. Meu pai pagaria 750 em 8 de fevereiro, a gente ia, e pagava os outros 750 no dia 1º de agosto. Sim, abrindo os semestres, né? E eu ganharia essa bolsa de estudo. Então, esse espécie de vestibular que eu fui fazer lá com os outros, era para ganhar essa bolsa. Sim, era a disputa da bolsa. A disputa da bolsa, para poder escolher o indivíduo. Aí a minha mãe, louca para ter um filho de padre, disse, não, mãe, tu saiu, você vai. Eu disse, sabe, um negócio, eu não estou com vocação para isso, mas entre ficar analfabeto e ter que estudar era preferível, né? Sim. Qualquer sacrifício. Aí eu fui e tirei o primeiro lugar. Olha. Tirei o primeiro lugar, e um lugar para mim tem que ter, né? Então fui para lá. Entrei lá no dia 8 de fevereiro de 1950.
Uhum. Eu tinha 14 anos e 2 meses. E fui sozinho, em cima da carroceria de um caminhão De que feira. levava 6.000 quilos de oiticica. Fui lá em cima, numa estrada de areia. A gente levava 2 dias e meio para chegar a Sobral. Acredita isso? Puxa vida. 2 dias e meio para chegar a Sobral. Aí fui para lá. Me lembro bem demais disso. Fui para lá. Como foi seu primeiro dia no seminário? Primeiro dia no seminário, eu cheguei de tarde, né? No primeiro dia no seminário, de manhã, o Silveira era da Viçosa, era veterano, já era o 3º ano que ele estava lá. Aí eu servi uma manga. A merenda era uma manga, dentro de um grau, uma manga velha suja, pequena, que nem porco na Viçosa comia aquilo. Eu disse, rapaz, eu não vou comer essas mangas, não. Aí você vê, rapaz, aqui ninguém reclama nada, não, fica calado, que é melhor para ti. Aí veio um sujeito atrás, de mim e dele, gritando, manguita, manguita, manguita. Eu pensei que era comigo. Eu disse, esse cara tá mangando é de mim, rapaz? Ele disse, não, rapaz, viu o apelido aqui é Manguita. Eu disse, pois eu estou pensando que ele está dizendo é comigo, eu vou dar uns pau nele. Aí dei logo um cacete nele, e ele caiu perto de uma palmeira. Quando ele caiu, já caiu assim, e disse, olha, o apelido desse cara é Alterado. Aí me batizou de Alterado. Me batizou de Alterado. Primeiro dia, já fiquei incomunicável, suspenso por 3 dias, sob ameaça de expulsão. Bom, que bacana. Inaugurou, No dia, inaugurou 9, bem, né? no dia 9 de fevereiro de 1950. Aí todo mundo que passava dizia assim, rapaz, o bicho está incomunicável. Ninguém pode falar com ele, não. O incomunicável era isso, era a lei do silêncio com relação à pessoa, a pessoa não ficava reclusa não, né? Não. Simplesmente era proibido de se dirigir a palavra à pessoa. Você ficava isolado dos outros. Uhum. Mas ninguém falava com você. Porque quem falasse podia ser punido também. Logo no primeiro dia. E durante o semestre foi bem umas 6 vezes que eu me meti em encrenca desse jeito. Tinha um sujeito lá que eu não me lembro de onde aquele cara era. Mas ele escrevia o nome dele em toda parte. Em toda parte ele escrevia o nome. E como a gente estudava em livro, em latim, mas o livro era comentado em francês, a gente é obrigado a aprender as 2 línguas, francês e latim. Aí, toda parte que ele chegava, escrevia o nome. Aí eu fui escrever, abaixo do nome dele, le nom de fou est tout la part. Quer dizer, o nome do louco está em toda parte. Aí foi uma confusão do mundo saber quem foi que escreveu aquilo. Foram pro padre, foram pro diabo aí, mas eu também não falei, que eu não era otário, né? Porque eu já vinha sendo castigado. Fui suspenso de outra vez, porque eu peguei outra briga com o Eda Mesquita. É o da Mesquita que foi juiz aqui em Fortaleza? Peguei outra briga com o Eda Mesquita. E um primo meu, que era marujo, trouxe da Espanha um canivete bem pequenininho, do cabo de madrepérola, que tinha no cabo um touro, bem pequenininho, um aço espetacular. Aí eu peguei e levei o canivete pro Chico Bureta, que era o barbeiro, e pedi para ele amolar o bicho dos 2 lados. Isso tu só tinha que idade para quando você pediu essa pequena arte? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Já estava com 1 ano que estava no seminário. Gostinho de sangue, né? Porque eu amolasse dos 2 lados e cortasse cabelo na ida e na volta. Aí andando com ele no bolso, ele cabia na minha mão. Eu não ia me deixar que o sujeito fizesse alguma coisa comigo, porque podia não dar certo. Aí a briga com a da Mesquita, ele me empurrou. Tava o jogo das missões é em outubro. Se aposta em dinheiro mesmo. A gente tirava dinheiro na tesouraria e apostava em dinheiro, que aquele dinheiro ia para as missões. Sim. E aí eu estava apiruando, era jogo de dado. Eu fiquei apiruando, ele chegou e me empurrou, que eu bati a cara no meio do chão. Aí quando eu vi que era ele maior do que eu, né? Aí eu fui em cima, isso foi lá na Meruoca. Eu fui em cima. Rapaz, ele me empurrou lá
me empurrou na janela e bateu com o cotovelo no meu nariz, que eu nunca vi tanta estrela na minha vida. E o sangue espirrou. Aí eu puxei o canivetinho, meti bem aqui em cima, puxei aqui no baixo, que a carreira de botão caiu da batina dele. Aí ele correu feito um maluco. Eu disse, vem cá, vamos conversar aqui de perto, que aqui é melhor. Aí o Zé Maria Melo, que também fazia parte da turma dele, eu disse, Esse foi o desembargador aqui. o Zé Maria Melo disse, os bandidos do menor estão valentes até de canivete. Aí lá vou eu ficar de castigo de novo. O padre mandou rezar 5 terços. Eu disse, eu vou lá rezar, rapaz. Fui para de tarde da igreja, derrubar a laranja, que eu precisava chupar laranja mais tarde. Eu estava com canivete, né? Mas houve esse incidente. Mas depois tudo apazigou, porque o Helder Mesquita era gente muito boa lá. Eu também, ao tempo que eu conheci como juiz, ele era uma pessoa Muito boa. muito boa. Muito boa. O Helder Mesquita, ele fazia os exercícios 5 horas da manhã. Fazia os exercícios, depois corria descalço pelo campo de basquete e de Futebol. de basquete e vôlei. Sim, a quadra. Interno. Tinha que correr. Mas era cheio de caco de vidro, caco de telha, o menino se cortava, a gente cortava os pés, tinha que calçar meia e estudar. Não podia pegar um tétano. Era. Aí eu cheguei para a Mesquita e disse, ô Helder, não faz isso não, porque isso dá um teto, tu vai ser responsabilizado. O padre Sabino, ele é o reitor aqui, mas ele não vai comer essa bronca não, ele vai deixar a bronca para ti. Aí o Helder Mesquita foi e acabou. O Paulo Sabino era rigoroso. Ele era rigoroso mesmo. Ele era um verdadeiro sargento. Aí ele chegou no salão de estudo. Ele disse, seu Helder Mesquita. O Helder é humilde. Ficou em pé. Disse, o senhor teve licença de quem para acabar a corrida depois do exercício físico? Ele disse, de ninguém, pai reitor. Eu lhe dei essa licença? Não deu, não dei. Ele disse, pois fique de joelho e peça perdão. Eu disse, espera aí, padre. Espera aí. Quem pediu isso a ele fui eu. O senhor sabe por quê? Porque o campo ali é cheio de caco de vidro e de caco de telha. Um menino desse corta o pé, pega um tétano, morre. O senhor é responsável? Tinha morrido um empregado de teto no zoológico que eles tinham perto lá. O Helder Mesquita se preocupado, ele atendeu a mim. Pois então, o senhor quer ficar de joelho? Se eu não fico, não. Eu só fico de joelho diante de Deus e de mais ninguém. Quem que vem me pôr de joelho aqui? Eu não quero. Aí ficou todo mundo olhando e disse, isso é doido. Isso é tu vai ser expulso. Eu disse, rapaz, se for, não quer nada não. Volta para casa do meu pai, o mesmo homem que saiu de lá. Agora voltar frouxo, não volta não. Aí daí a pouco ele mandou me chamar lá na reitoria. Disse, olha, você não me desafie não. Eu disse, o senhor também não seja grosseiro não, porque eu sei que o senhor não vai aguentar uma acusação de alguém morrer aqui com teto por sua causa. Porque eu sou o primeiro a depor contra o senhor. Eu chego e digo, pode ser quem for. Eu digo. E aí, como foi que o Aí padre reitor saiu desse aperreio? Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, eu não vou mais fazer isso, e você assume a responsabilidade de não Me desmoralizar em público, né? Não me altercar de público, porque eu não posso ficar desmoralizado na frente dos outros. Disse, tá bom, tá certo. Tá certo. Ficou me tratando que era beleza. Aí fizeram um pacto de convivência. Aí ele passou a dar aula de grego, e eu só de propósito comecei a estudar o grego. A gramática era escrita em francês, grammaire greco. No 4º ano de ginasial, estudando grego. Aí eu estudar o grego, ele viu que eu era dedicado, e tinha uns alunos que tinham uma disputa com a gente, que toda parte tem, né? Toda parte tem. Aí, no jogo de futebol, apareceu um sujeito lá, todo mundo tinha chuteira. A chuteira, os biscoitos da chuteira, eram feitos do sapateiro da cidade da gente. Era pregado com taxinha.
era danado para arrancar e ficar os pregos. Ixi. Aí era um negócio complicado. A chuteira velha é rudimentar. Aí, eu, pensando que estava tudo apaziguado com o padre Sabino, aí aparece um sujeito lá, no jogo de futebol, em vez dele chutar a bola, ele chutava o sujeito. A bunda do cara, a canela. Eu disse, esse filho da mãe vai bater em mim, vai ser ruim. Que eu vou dar uma porrada nele. Quando ele levantou o pé para bater em mim, eu peguei o pé dele que ele levantou, fiz assim, só fiz assim. Aí o outro pé dele sobrou, ele caiu, bateu o braço no fio de pedra e quebrou o braço. E o filho da mãe ainda era canhoto. Na época das provas, pensou? Eita, aí é danado. Aí levaram ele para o hospital, lavei ele com o braço na tipóia. E quando no dia das visitas ele passou, quando a família dele chegou e disse, foi isso aí que quebrou meu braço. Mas não disse a sacanagem que ele estava fazendo, né? Uhum. Eu disse, é bom você dizer a verdade para você não passar vergonha. E o padre reitor fez o quê com essa tua manifestação amistosa? Ele não fez nada. Ele reconheceu que o cara também estava batendo, né? Mas todo mundo disse, ele estava chutando todo mundo aqui. Ah, bom. O oficial não fez nada com ele, só fez se defender. É. Só fez levantar o pé dele. É a legítima defesa da mão, né? Ele caiu porque quis. Ele caiu porque quis. Mas também a família tirou ele no fim do mês, tirou ele do colégio. Ah, bom. Eu disse, pode levar esse verme daqui, porque aqui não vai sobrar não. Lá no Viçosa tem um médico que foi meu contemporâneo, o Plínio. Sim, o Plínio. Que é o médico lá na Eu me lembro. O Plínio, inclusive, escreveu um livro sobre o seminário, não foi? Foi. Ele era da minha época. Ele tinha um verdadeiro medo de alma. Uma vez ele perto do banheiro dos padres, eles passavam muito cera de canalba no chão e davam uma incidência do sol da tarde muito grande e fosforescia de noite. Era o fogo fato, né? Era o fogo fato. Aí a turma, quando via aquilo, achava que era assombração. Eu sabia que não era. Porque um dos padres, o padre Austerlitz, tinha dito que não era assombração. Mas o padre Austerlitz, que depois foi bispo. Sim, mas o senhor estava falando do Plínio, né? Pois é. Aí o Plínio era quem ia abrir o dormitório. Quando ele foi subir, houve isso. Ele viu o fogo fato. Rapaz, ele desceu, eram 14 degraus, uma plataforma mais 14 degraus. Eram a escada por dois lances, né? 2 lances. Rapaz, esse rapaz desceu os degraus de 3 em 3, assombradinho, que tinha visto uma marmota lá perto. Eu disse, que marmota, rapaz? Foi. E os meninos frouxos, tudo com medo. Tudo com medo. Naquela época estava faltando, não tinha energia elétrica, né? Tudo era Petromax. Ah, Petromax, era gás. Petromax. Você sabe que outra sacanagem que eu fiz lá, eu peguei os menores eram o menor de 11 a 15 anos. Era separado dos que já tinham mais de 16. Eu ia na frente. Eu vim primeiro eles. A gente ia primeiro para o recreio. O recreio era um salão enorme, umas arcadas, e tudo cheio de arame, para você pendurar as Petromax, né? Botar as Petromax. Aí eu peguei uma batina, botei num cabide, inventava muito, e botei na frente da luz da Petromax. Quando o vento dava, a batina se mexia. A batina se mexia e passava uma sombra lá na frente, como se fosse um padre voando. Rapaz, esses meninos foram chegando perto, quando viram essa marmota, não ficou nenhum. Correu todo mundo desesperado, arrebentaram a porta da entrada do seminário, arrebentaram a porta, maior confusão do mundo, todo mundo morrendo de medo que tinha um pastor, passou um padre voando. Eu corri lá direito e tirei a batina, que é para o padre não ver. Foi muita miséria.
Você quer ver uma que eu fiz lá, que o Teodoro foi reitor da UFO. E tinha um jogo de voleibol noturno, que a gente fazia, um jogo depois do jantar. Um negócio muito saudável mesmo. Muito. Né? E outra coisa, era proibido de se sentar depois do almoço e depois do jantar. E era naquela quadrazinha cheia de caco de vidro. Era. Com telha? Era. E outra coisa, não podia se sentar depois do almoço e depois de jantar. Aí você também não tomava banho. Vestia uma roupa, tirava uma roupa suada, vestia a batina, chegava a batina nas costas, tinha aquela marca de sal. Do suor. O suor salgado. Uhum. Aí o padre. No jogo de vôlei, né? Hã? O jogo de vôlei que o senhor está contando. Pois é, aí o padre obrigava a gente a fazer isso e não deixava ninguém tomar banho. Eu disse, pá, mas assim é de lascar o cano, ninguém aguenta esse trato não. Aí o padre Oswaldo, que era um poeta, Oswaldo Chaves, era um poeta, fazia um sermão, rapaz, coisa mais linda. Era um poeta, declamava, que eu queria que você visse esse poema que esse cara fazia e declamava. E era professor de francês. A igreja tinha o Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos, que a igreja não deixava ninguém ler. Uhum. Era excomungado quem lesse. O que o padre Oswaldo fazia? Ele pegava todos os livros do Index e trazia em francês para a gente ler. Um padre. Aí não sei quantos foram expulsos. Ah. Eu me lembro demais que eu era prefeito e estava aqui tem uma espécie de tribuna, que a gente fica aqui, e a cabeça do padre bem aqui com a tonsura dele, bem aqui eu vendo. Ele expulsando um aluno porque foi abrir a carteira do aluno, estava cheio de livro do Index Librorum Prohibitorum em francês. Aí ele disse que foi o Paulo Oswaldo que deu. Se ele tivesse olhado para cima, eu estava lendo um. Eu que estava lendo um. Aí foram dizer para o bispo. Aí o bispo mandou chamar o padre Oswaldo. Dom Zé. Mandou chamar o padre Oswaldo. Na frente de todos os outros professores. O padre Oswaldo foi. Aí o seu bispo disse, o senhor está distribuindo com seus alunos livros em francês que são do Index? Estou, senhor. Estou. Isso não é um seminário? A gente tem que ensinar a eles o que é. Ele disse, mas o senhor não sabe que pode dar até excomunhão? Ele disse, senhor bispo, quem foi da igreja que leu esses livros? Que alguém leu. É verdade. Se alguém leu, que foram excomungados? Algum cardeal? Algum arcebispo? Leu, alguém leu. Se alguém da igreja leu, aqui é um seminário, o seminarista também tem que ler. Para poder entender porque é que o livro está no índex, né? Pois é, tem que ler também. Eu disse, esse argumento o senhor não pode dizer para os alunos, isso é que eu digo, mas eu digo. E dizia mesmo. Uhum. Dizia mesmo. Então, tinha sujeito que ensinava a gente a vida. É verdade. Porque o que eu aprendi lá, eu lhe juro, eu não consegui aprender em lugar nenhum. Bacana isso. A literatura, você aprendia a literatura, nós éramos 5 que estudavam assim. Como o livro era grosso, quase com 500 páginas, não dava tempo você ler o livro todo para a prova final. Então a gente chegava no recreio, um lia e 4 ficavam ouvindo. Quando terminava de ler, tinha que perguntar quem é esse autor? Que era uma antologia, quem é esse autor? Qual é a escola literária dele? Uhum. Que estilo é esse aí? O que ele quis dizer com essa palavra? Quer dizer, você tinha uma discussão, era como você pegasse o livro e lesse o livro 5 vezes. E outra coisa, era um aprendizado pelo diálogo, né? Não era um aprendizado isolado, era uma coisa que socializava também. Aí você chegava com o padre Gerardo, que era culto demais. O padre Gerardo era um sujeito que escrevia as ordens do bispo, o acompanhamento dos documentos
da diocese, em latim, ele escrevia para mandar Pro Vaticano. para o Vaticano. O padre Geraldo chegava dia de domingo, dia de sábado, que dia de sábado tinha aula, até dia de domingo tinha aula. Ele chegava com... De domingo a aula era de música. Ele chegava com o latim e dizia, cansou de fazer isso. Eu não era um bom latinista. Lá tinha latinista que era capaz de transmitir o jogo de futebol em latim. Era mesmo. Era. Tinha um sujeito lá que era um verdadeiro gênio. Eu não era um bom latinista, agora era curioso. Curioso. O Virgílio escreveu o poema Eneida, é um livro grosso, tem umas 800 páginas. E o verso latino é diferente, a métrica da língua portuguesa. Porque lá a métrica do verso latino é compasso de música. Uhum. Tem compasso 2/4 ou 2/8. É compasso. Aí o padre Geraldo chegou e disse sábado, eu tenho aí uma prova para entregar. Agora, a nota que eu vou dar na prova é a que eu vou dar hoje. Não entendi, não. A nota da prova Ah. é o que eu vou dar hoje. Quer dizer que ele vai fazer pergunta, que você tirar um 5, ele vai dar um 5 na tua prova. Certo. Viu? Você podia ser reprovado no fim do ano, que tinha que tirar 7. Entendi. Aí ele chegou e disse, eu quero saber qual é o único verso quebrado que tem na Eneida. Ora, a Eneida, Com 800 páginas, o cara tinha que saber o verso quebrado. quebrado. Um negocinho fácil, né? É, quebrado. Eu disse, tá aí. Eu já tinha visto isso no rodapé. No rodapé eu tinha lido. Esse verso é o único verso quebrado do poema, que o poeta fez uma viagem ao Egito para pegar as informações e completar o verso. Mas morreu no caminho. Olha só. Isso aqui pode servir para alguma coisa. Aí perguntou aos latinistas. Nenhum latinista sabia. Quer dizer, não tinha um latinista poeta, né? É. Não tinha. Nenhum latinista sabia. Aí quando chegou a mim, você sabe? Eu sei, senhor. Pois fica em pé. Qual é o verso? Eu disse, o verso está no livro do inferno. É da Eneida do... Da Eneida. Tá. Que tem um inferno, né? Eneida. Aí tem um inferno na A Eneida. figura do Caronte é do Virgílio, é no inferno. Ah, ok. Aí eu disse, está na Eneida e está no inferno, na parte do inferno, e é Cosego. Cos, ego. Cos, Q-U-O-S, ego, eu. Aham. 3 pontos, que estava incompleto. Ele disse, o que significa? Isso aqui foi uma ameaça que o rei dos mares, Netuno, fez aos ventos. Conta essa história. Ele já pulou do verso quebrada para um negócio, conteúdo, né? mas para conteúdo. Eu disse, Enéas estava conduzindo Dido, a mulher dele, que era a rainha, da África para a Espéria Ocidental, que era a Itália, e tinha que atravessar o Mediterrâneo, levando os deuses lares que tinha na sua terra. E o deus lá era representado por um copo com óleo vegetal e uma pequena lamparina dentro do óleo. Não se podia deixar apagar a lamparina, porque isso traria a maldição para a família. Então, quando a Juno, mulher de Júpiter, lá dos infinitos, olhou para baixo e viu que estava chegando uns novos deuses para o reino dela. Estava chegando. Não gostou. Isso é engraçado. Lá no meu reino,
chegar esse novo Deus aqui, eu não quero ir. Ninguém me pediu licença. Aí chamou o Éolo, Para poder apagar, né? chamou o Éolo Noroeste, o Norte, daí o nome Eólico. Que é o Deus do vento, né? O Éolo era o Deus do vento, que ficavam homiziados dentro das cavernas. Chamou o Éolo, o Noroeste, o Norte, e mandou revolucionar as águas do mar. Mandou escurecer o tempo. Aí ficou de noite. E o vento começou a assoviar. E as ondas em cima. E o barquinho velho subindo e descendo, subindo e descendo. E eles todos com os panos segurando aqui para a velhinha não se apagar. Que se a velhinha se apagar, traria maldição para eles. Aí Saturno, que dominava os mares, que Netuno estava lá embaixo, na oficina dele, que fica na base dos vulcões, onde ele tem uma oficina. Mas aí, com as tranças enormes, Saturno assomou a cabeça das ondas, espalhou as suas enormes tranças e perguntou a Éolo: quem vos mandou invadir meus reinos? Aqui o rei sou eu. Eu é que mando aqui. Ninguém pode vir para cá para revolucionar a onda, nem trazer vento. Voltai todos vós para as vossas cavernas. Senão eu vos... Fez ameaça que nunca cumpriu. Cosego. Entendi. Bacana essa história. Aí o velho olhou e disse: onde foi que você aprendeu isso? Eu disse: no rodapé. Está escrito no rodapé essa história todinha. Mas estava escrito em francês, né? Nunca ninguém leu, só acredita? Mas o povo era latinista, estava lendo em latim, estava lendo em latim e francês. Mas tinha que saber da história do poeta. É claro. Né? É claro. Tem que fazer da história do poeta. Eu aprendi muita coisa com essas coisas, essas maluquices do professor de latim, porque ele era um indivíduo cultíssimo, sabia de tudo. Se ele escrevia o latim da diocese, né, para mandar para Roma, Isso. aí ganhei um bocado de 10 em latim por conta disso, sem ser latinista. Pois vamos suspender por hoje. Bom, Quinta-feira que vem a gente continua tá o certo. papo com o papai.